Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu trago aqui para vocês o terceiro episódio de Clevates. E esse episódio tá demais. Vem acompanhar comigo aqui como começou. O anime inicia com a Alicia no penhasco toda quebrada. Lá de cima, os bandidos olham para ela e ficam indignados que ela morreu. E eles falam que agora eles vão ter que descer para averiguar se ela está viva. A cena corta para a Alicia, que acaba de voltar à vida. Neste momento, tanto de sangue dela começa a sair. E aí, esse sangue toma o formato de um Clevates, só que é pequenininho e vermelho. E aí ele começa a indagar ela. E aí então ele diz: "Você perdeu muito sangue, seu idiota." E aí ela pergunta pra ele por que ele tá parecendo um cachorrinho agora, né? E aí ele explica porque a forma dele é definida pela quantidade de sangue mágico. E aquele tanto de sangue mágico que ela tá vendo é o que mantém ela viva. E ele diz pra ela: "Se você perder todo o sangue, você morre." Porém, ele reafirma que enquanto ela ainda for útil para ele, ele vai reviver ela quantas vezes for necessário. Ela indaga ele por que ele não fez isso então, se ele já desistiu dela. Ele fala que não, que antes ele quer fazer uma pergunta para ela. E ele começa indagando ela o seguinte: que ele tinha oferecido para Nel para ela vir trabalhar para ele para ser a ama de leite da Luna. Só que ela se recusou, e ele ficou muito curioso por que ela recusou essa oferta dele, já que ela era uma escrava que nunca tinha recebido bom tratamento de ninguém. A Alicia então diz que provavelmente é porque ele é um escravo, e ela é uma escrava, e além disso ele é uma criança. E que ela sabe que ninguém nunca conseguiu escapar dos corvos ali, dos bandidos. Então o Clevates pergunta para Alicia o que ele deve fazer. A Alicia fala para ele que ele tem que esmagar todos os bandidos. Só que ele se recusa a fazer isso, porque ele não quer nem falar, nem deixar que ninguém saiba que ele saiu da montanha, e que ninguém saiba também que ele está cuidando da Luna. E aí ele fala para Alicia que ela vai ter que matar todos os bandidos. E nesse momento ela fica indignada, porque são muitos bandidos. Porque enquanto eles estão conversando, os bandidos, todos eles, estão descendo as escadas para chegar lá no final do precipício e recuperar o corpo dela, né? A hora que os bandidos chegam lá no final do precipício, eles se deparam com uma cena grotesca. O sangue de Clevates volta para dentro dela. E nesse momento, o corpo dela inteiro começa a se contorcer, fazer sinal de osso quebrando, osso emendando. E ela fala que sente muita dor nesse processo. E os bandidos vendo aquilo lá, eles ficam apavorados, assim, ficam impressionados. Depois que ela fica totalmente composta, aí a briga começa. O primeiro bandido ataca ela. Ela para um dos golpes dele e consegue tomar uma espada dele. Nesse momento ela já aproveita para mudar um pouco o visual. Ela toma o tapa-olho desse bandido e põe nela mesmo, naquele olho dela que foi machucado na primeira batalha contra o Clevates. E aí ela até fala pro Clevates. Então ela tá falando com o sangue do Clevates que tá dentro dela. Ela fala assim: "Então é só isso que eu tenho que fazer? É só derrotar esses bandidos imundos?" Nesse momento corta para outra cena, onde o Clevates está andando devagar com a Luna no colo. Ele tá falando pra Luna não se preocupar, porque a Alice é muito forte. E que os dois têm que ir atrás da Nel pra ele poder convencer ela a virar a ama de leite dele. A cena passa de novo para outro momento. A Nel tá entrando dentro da cozinha. E a Carmen pergunta pra ela onde que ela tava. As duas conversam um pouco ali. E a Nel pergunta pra ela: "Carmen, você sabe como que é o mundo fora desse acampamento dos corvos? Porque eu nasci aqui e não sei como é que é o mundo lá fora." A Carmen acha aquela pergunta muito estranha e pergunta pra ela por que ela tá falando aquilo, por que ela tá perguntando sobre aquilo. Nesse momento, o líder do acampamento, o Vroco, tá passando por trás delas e ouve a Nel falar que ela queria saber como é que era o mundo lá fora, que devia ser muito diferente e que alguém tinha chamado ela para ir embora junto com ele. Esse alguém a gente sabe que é o Clem, que na verdade é o Clevates no corpo daquele disfarçado, né? Nessa hora, a Carmen fica muito irritada. Dá um tapa na cara da Nel, falando pra ela quem que ela pensa que ela é. Se nem ela foi chamada pra escapar dali, por que ela foi? Ou seja, ali você percebe que a Carmen tá com raiva porque a Nel recebeu esse convite e não ela. Nesse momento, o Vroco volta e indaga as duas por que uma amiga tá batendo na outra. Uma cara muito cínica. Enquanto ele indagava a Carmen, ela ficou muito nervosa, muito assustada, né? Realmente, aquele homem causa medo nela. Ela não fala o que aconteceu, mas o Vroco já tinha ouvido o que a Nelo tinha falado, né? E aí ele fala pra Nelo acompanhar ele pra ajudar ele a fazer alguma coisa.
Nesse momento a Carmen fica muito agitada, parece que alguma coisa errada vai acontecer. E fala, não, não leva ela não. Só que ele só olha para trás e nem dá resposta para ela, e vai levando a Nelo junto com ele. A Carmen já dá sinais de que alguma coisa muito ruim vai acontecer. Ela já fica nervosa porque ela fala que a Nelo era a única que podia dar leite, né, das crianças, que ela é a única que conseguia produzir tanto leite. Ela era muito boa de leite e fica muito nervosa. Ali a gente já percebe que provavelmente ele vai matar ela, vai aprisionar ela, alguma coisa ruim vai acontecer com ela. Nesse momento, o Clem chega lá na cozinha e vê que a Carmen está muito agitada. A Carmen vira para a criança e fala, você quer leite? Mas não vai mais ter leite, nunca mais vai ter leite. E aí o Clem indaga ela, por quê? O que aconteceu? Nesse momento tem um foco muito forte no olho dele, que fica com aquele olho de quando ele está gigante na forma original dele. E ele pergunta para ela, me conte tudinho. E aí a cena corta de novo para um momento que a Nilo está descendo uma escada, junto com o Vroco. Eles abrem uma porta, uma porta parece uma mina onde eles estão descendo, uma porta com uma escadaria. Um lugar bem escuro e ele está conduzindo ela para essa escadaria. Enquanto os dois descem a escadaria, ele vai contando coisas, ele está conversando de maneira casual com ela. E aí ele fala da lanterna, da lamparina, que a vela que acende aquela lamparina é feita de cera de um animal lá com um pouco de pó daquele minério mágico lá, daquele minério vermelho, que ali é uma mina desse minério vermelho. E aí enquanto os dois estão andando no corredor, a Nelo, ela chuta a cabeça de um morto, a cabeça de uma pessoa morta. E ela se assusta. Ele fala, não, isso aí esse é o esqueleto de algum bicho, né? Ele dá como se não estivesse percebendo que aquele é a cabeça de um humano. Ele comenta também que esse tipo de uso do pó mágico é considerado magia. Ele deu o nome de magia. E que ele antes dele entrar para os corvos, ele passou muitos anos estudando essa tal magia. Nesse momento, ele está um pouco mais à frente e a Nilo um pouco mais atrás. De repente, a lamparina apaga. A Nilo fica com muito medo, perguntando para ele o que aconteceu, por que a lamparina apagou. E aí ele de uma maneira muito sarcástica, ele fala, não, calma, deve ter apagado aqui por algum motivo. Espera um pouquinho que eu já vou acender. Quando a luz acende, o troll que ele comanda, aquela que ele chama de Beth, está logo atrás da Nilo. E aí ele faz o discurso que os corvos não perdoam quem tem um desejo de sair do acampamento. E aí ele manda a Beth se alimentar dela, que ela vai ser executada servindo de alimento pro troll dele. Aí a troll corre para cima dela. Nesse momento tem um flashback, que é o momento dela se arrependendo de não ter pego a mão do Clem quando ele ofereceu a ela que os dois fugissem dali, que ela virasse a ama de leite da Luna. E aí enquanto ela corre, de repente o troll vai dar uma bocada. Uma bocada só e engole a Nelo. A hora que o Vroco olha para trás, o Clem tá lá. E a Luna, tadinha, tá olhando bem no momento que a Nelo foi comida pela Beth. Nesse momento, o Clem, de maneira muito assim, sem sentimento, ele fala que aquilo é normal, que o troll tem que comer, que os animais um comem o outro, que é normal, que é uma pena que ela tenha morrido, que não vai poder mais alimentar ela, mas que é a ordem natural das coisas, que é uma pena que eles não conseguiram chegar a tempo para salvar ela. Nesse momento, Vroco, que é uma pena perder o bebezinho raideriano, mas que fazer o quê? Ele manda a Beth se servir. Só que nesse momento foca no rosto da Beth. Ela tá morrendo de medo do Clem, que ela provavelmente deve estar sentindo que na verdade ele é o Clevates, né, o rei das bestas mágicas. E ela vomita Nelo no chão. A Nelo cai toda arrebentada. Perdeu uma perna, perdeu um braço, tem sangue saindo pelo seu nariz e muito ácido estomacal em cima dela. O Clem percebe que ela ainda está respirando e o olho dele brilha. Esse brilho do olho dele foi ele neutralizando o ácido estomacal do troll que estava em cima da Nelo, né? E aí ele pega a bebezinha e põe no chão, do lado da Nelo, e fala pra ela assim, ó, agora você fique com ela aí, ampare ela até o final dela. Ou seja, na cabeça dele a Nelo vai morrer. O Vroco, por outro lado, ele não tá entendendo o que tá acontecendo. Ele fala pra Beth, o que tá acontecendo? Por que você tá tão agitado assim? Por que você não tá me obedecendo? Ele ainda não entendeu que ela tá com medo do Clem. Enquanto o Vroco tá discutindo com a Beth, do chão nasce uma sombra, que é um chifre grandão, pega a Nelo e a Luna e vai embora, vai pro fundo do corredor. Ficou só a Beth, o Vroco e o Clem.
E aí eles começam a conversar. Enquanto eles estão conversando, o Floco pergunta se o Clan é um outro mágico, né? E aí ele fala pro Clan que a geração dele foi a que desenvolveu os princípios da magia. E que ele vai ensinar uma pro Clan. Pega um frasco da roupa dele e fala que aquele frasco é feito de pó mágico, pó do minério mágico, com larvas de uma mosca parasitária. E que ele usa isso para controlar a Beth. E que ele vai ensinar pro Clan agora quais são os princípios da magia. Ele joga um pouquinho daquele pó no fogo da lamparina. E o fogo dá uns estralinhos e solta uma fumaça vermelha muito forte. A Beth cheira aquilo e aí o medo dela passa. Ela fica agressiva de novo. E parte para cima do Clan. A hora que ela chega perto do Clan, ela dá um socão nele. Ele toma o socão. E aí ele fica indignado que quando ele está naquela forma, sente o golpe diretamente no corpo dele. E ele pensa também, por que a Alicia não falou para ele sobre o que era magia? Porque parece que aquele pó vermelho tá afetando ele de alguma maneira. A cena seguinte volta para onde a Alicia tá, lutando contra os bandidos do corvo. A luta parece estar indo bem para Alicia, mas ela já mostra sinais de cansaço. Nesse momento ela tem um flashback de uma conversa de quando ela era criança e ela estava conversando com seu pai, perguntando o que ela deveria fazer para ficar mais forte. E o pai dela conta que o importante é não hesitar, que é manter o corpo flexível, não ficar tão enrijecido, e sempre confiar nas suas técnicas de espada. Assim que o flashback acaba, a gente volta para a batalha. Nesse momento ela está usando uma de suas técnicas e ela derrota 8 bandidos de um golpe só. Nesse momento um dos bandidos já percebe que na técnica não tem como vencer ela. Então ele diz que ela vai ter que ser vencida na força. Ele carrega um grande martelo e dá uma poderosa martelada que joga a Alicia longe, quebrando a sua espada. A Alicia percebe que a espada que ela está usando é de muito baixa qualidade e que são muitos bandidos ali que ela precisa de uma arma melhor. Nesse momento ela sai correndo em direção àquele lago que a gente viu no episódio passado. Enquanto ela corre, ela percebe que ela não vai conseguir derrotar todos eles porque ela já está ficando muito cansada e ainda falta 50 bandidos para ela derrotar. Então ela continua correndo. Enquanto ela corre, ela decide que ela precisa daquela espada mágica lendária que está no fundo do lago. Vai correndo em direção ao trampolim do lago. Enquanto ela corre, ela pega um machado, aquele monte de bandidos vindo correndo atrás dela. Ela pega o machado e sobe uma das escadas, que em volta desse precipício ali de frente para o lago tem um andaime bem grande. E aí ela corta algumas cordas desse andaime, ela chuta um barril de maçã para dentro do lago. Vamos pegar bem essa informação do barril de maçã, que ele vai ser mais importante aqui pra frente. Os bandidos começam a subir atrás dela, em cima do andaime. E eles vão subindo. Enquanto eles vão subindo, a gente percebe que a Alicia está se preparando para alguma coisa. Ela está pegando fôlego. Assim que ela termina de se preparar, ela joga o machado cortando mais uma corda do andaime. Nesse momento, o andaime inteiro cai dentro do lago. E esse andaime está cheio de bandidos. Lembrando que o andaime está cheio de bandidos que estão subindo para tentar pegar ela. Então cai todo mundo dentro do lago, sobrando muito poucos para fora. Quando esses bandidos caem dentro do lago, a gente lembra que lá era cheio de bestas mágicas, né? Elas estão lá, parece um largatão que está nadando lá, eles matam tudo que cai dentro do lago. Eles estavam até esperando que isso acontecesse. E acontece uma carnificina. Todos os bandidos que caíram dentro do lago vão sendo atacados por essas bestas mágicas. E aí que vem o lance do barril. A gente vê a Alicia descendo dentro do barril, que dentro do barril as bestas não vê ela. E ela diz que ela tem uma vantagem, ela não pode morrer nem sem ar. Então ela fala que ela esvaziou todo o pulmão dela, pulou na água, entrou dentro do barril e agora está afundando. Que ela vai chegar no fundo desse lago, que é lá onde repousa a espada lendária do herói que morreu ali. O fim do episódio é esse. A gente vê a Alicia descendo para o fundo do lago. E na última cena mostra uma cabeça gigante com vários olhos vermelhos. Então, o que eu acho que pode estar acontecendo aí? Isso aí agora é tudo teoria, é o que eu acho, não sei se é isso. Eu acredito, a besta que está comendo aqueles bandidos ali deve ser os filhotes, que a besta mágica mãe mesmo deve ser muito maior que ele. E ela deve estar esperando a Alicia, ou ela vai se revelar assim que a Alicia chegar lá no fundo do lago. E aí foi o fim do episódio. Galera, quem gostou do episódio, deixa um like, um comentário. Sugere esse capítulo para algum amigo que curte anime e se inscreve no canal, viu? Aguardo vocês no próximo. Até mais. Falou!